Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem vai ver esse vídeo aqui, né? Meu nome é Márcio, né? Eu sou o dono desse canal, sou militante de uma organização política chamada Centralidade do Trabalho, uma organização, né, de luta dos trabalhadores, uma organização política revolucionária de luta dos trabalhadores, né? Uma organização bem nova, recente. Sou professor e militante de educação, lógico, né? Sem dúvida nenhuma. E, e, e também, né, um cara que, né, pelo próprio nome do canal, né, capixaba, né, brasileiro sobretudo, mas capixaba também, né, tem a identidade regional aí, né, embutida aí, mas a identidade geral, né, de todas as regiões é brasileira, né? Bom, como eu tinha colocado lá no YouTube, estaríamos voltando, né, ainda esse ano, nesses dias, e vamos trabalhar então nessa volta a esses dias a fazer algo que a gente não terminou, né? Que é a análise do governo Lula, né? A análise inicial ia fazer assim. A análise seria dos 6 primeiros meses, né? Como ficaram os primeiros 6 meses do governo Lula, né? Quente demais, né? E também a gente faria uma análise, sobretudo, dos ministérios, né? Como que os ministérios se portaram durante os 6 meses, certo? É, E aí, para quem se lembra daquele vídeo, né? Aliás, só retificando o vídeo que eu postei ontem no canal. Não é um, dois, só fiz um. Então, esse é o segundo. Só que aí eu vou dividir esse segundo em duas partes. Eu vou trabalhar esse primeiro com conjuntura internacional, certo? E depois eu vou trabalhar com a conjuntura local. Não, conjuntura internacional, conjuntura local nacional, né? E, aliás, por falar em conjuntura local, vou fazer um vídeo sobre o primeiro ano do governo Casagrande, Casagrande 3, né? Também, né? Fazer essa análise muito boa, né? Do Casagrande 3, né? Vai ser interessante até, porque, né, tem muita coisa, muita similaridade, mas vamos deixar para quando fizer, né, é, este vídeo, né? Ainda essa semana a gente vai discutir sobre essa natureza do governo Casagrande 3, tá? E tem muita coisa para falar. E para quem já está inscrito no canal, quem não é marinheiro de primeira viagem aqui, também a gente faz um trabalho assim, né, de divulgação dos pontos turísticos, culturais do Espírito Santo, né? Explicando um pouco da história do estado, né? Para quem não conhece muito o Espírito Santo, para poder estar se embrenhando um pouco sobre a história do nosso estado, né? Eu fiz alguns vídeos em São Mateus, né, inclusive, né, explicando sobre a história do estado, né? É, E aí a gente vai trabalhar um pouco em cima
em cima disso, né? Vamos, vamos, vamos ver, vamos ver, né? Como que vai ser, né? Vou ver se eu arranjo um tempinho para visitar alguns pontos turísticos nesses últimos dias de 2023, certo? É, então, acho que eu vou fazer primeiro uma análise geral do que foi essa conjuntura internacional durante esse governo Lula, né? Vamos lá, desde janeiro desse ano, qual é a conjuntura internacional do governo Lula? É uma conjuntura marcada por uma disputa entre blocos capitalistas, né? E quais são esses blocos capitalistas que a gente encontra? Primeiro, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, né, que é o bloco hoje hegemônico no mundo, né, que é o bloco hoje hegemônico no mundo e, e que é seguido pelo Reino Unido, né? O pai segue o filho, né? Vamos dizer assim, né? Porque quem nasceu primeiro, o ovo e a galinha, no caso, primeiro quem nasceu desse império anglo-saxão é o Reino Unido, a partir da Inglaterra, né? Que depois vai se configurar como Reino Unido. E depois os Estados Unidos, vem depois, né? Como colônia dos britânicos. Lembrando que a colonização britânica ali foi uma colonização meio que privada, inicialmente, isso para atender uma demanda de pessoas que estavam fugindo da Inglaterra por conta de perseguição política, religiosa, né? Teve guerras religiosas na Inglaterra, né? Entre anglicanos versus católicos, anglicanos versus quakers, anglicanos versus presbiterianos e outras religiões ali, né? Aí o que é que acontece nesse caso, né? Os Estados Unidos, né, foi se desenvolvendo autonomamente, ainda como 13 colônias, e depois teve todo aquele processo, né, de crise econômica inglesa, crise econômica que forçou uma colonização mais direta por parte do Estado inglês, que não foi aceita pelos colonos, e aí desencadeou todo o processo de independência dos Estados Unidos, que contou com a ajuda, inclusive, da França, né? A França enviou soldados, armas, dinheiro para os colonos das 13 colônias se, se libertar do jugo colonial inglês, né? Foi um baque também econômico para a Inglaterra, né? Apesar que depois veio a Revolução Industrial e aí veio, né, depois o surgimento do neocolonialismo, que é a primeira etapa do imperialismo, né, que aí daí veio do processo todo, né, veio a questão dos grandes monopólios, industriais, né, dos monopólios industriais, não que não existisse monopólio antes, mas aí veio a formação dos monopólios industriais, né, das grandes corporações financeiras, dos trustes, dos cartéis, dos holdings, né, primeiro na Inglaterra, depois essa revolução industrial, a partir da segunda, se espalha pela Europa, depois vai se espalhando Estados Unidos, Japão, né, Japão pela Revolução Meiji, lá em 1868 em diante, e o processo de
transferência de valor, né, de mercado de matérias-primas e mercadorias das neocolônias, sejam aquelas neocolônias na África, na Ásia, ou as antigas colônias a partir da divisão internacional do trabalho, né, que aí a diplomacia da canhoneira, a diplomacia, principalmente a diplomacia da dívida externa, né? O Brasil conhece muito bem desde do início do processo de independência, com o reconhecimento da independência, né? Pegar empréstimos de bancos ingleses e franceses para pagar a indenização a Portugal, né? Para reconhecer a independência, etc, etc. Isso se tornou um modus operandi, e não só no Brasil, na América Latina como um todo. A Inglaterra soube muito bem aproveitar disso. E depois os outros países do primeiro mundo também fizeram esse mesmo modus operandi, que o diga a França também, por aqui, né? E aí, né, esse é o bloco, né, anglo-saxão, na qual tem as seus países é, satélites, vassalos, que são os países da União Europeia. São países ricos, né? Mas por incrível que pareça, são países vassalos, né? É o caso, por exemplo, da Alemanha, né? Que prefere pagar mais caro pelo GLP vindo vindo dos Estados Unidos do que pagar GLP gás, né? Do bloco concorrente, né? Do bloco econômico concorrente, que daqui a pouco eu vou explicar qual é esse bloco econômico concorrente. E, e aí aquela coisa, é, a gente vai ver também, nesse caso, uma, como posso dizer? No caso da Alemanha, uma submissão que destrói sua economia, né? Paga mais caro pelo GLP, destrói as, as suas reservas de carvão mineral para poder, né, que são poluentes, muito poluentes, para a questão da energia, né? Produção de energia, né? De calor para as casas, aquecimento, né? Para as casas alemãs, inclusive com esse rigoroso inverno que está tendo agora, esse início, né, de inverno, temporada 2023-24, né? E, e além disso, você vai vendo outros países aí, tipo França, é um vassalo do Império Anglo-Saxão, Portugal, Espanha, né? Itália, que são países que estão, né, junto com a Alemanha, são vassalos, né? Os países escandinavos também. E se você for reparar, todos eles têm, não tem só uma base militar norte-americana ou britânica. Desculpa. Tem várias ali. Tem várias ali. Tem várias. Entendeu? Agora, antes de ir para o outro bloco, eu vou explicar por que desse vassalismo. Esse vassalismo tem a ver com, digamos, com o pós-Segunda Guerra Mundial, né? Europa destruída, aliás, foi destruída duas vezes, né? Europa, um conjunto, Europa, só um minutinho. O conjunto Europa como um todo, ela foi destruída nas duas guerras mundiais, né? As duas guerras mundiais
é que deram a tônica, né? Com a queda europeia, né? A Europa, tudo bem que entre os anos 19 e 29 teve um crescimento absurdo, né? Mas depois da crise de 29, a Europa, tirando, lógico, o desenvolvimento econômico nacional feito por Alemanha e Itália, reduziu o dano, mas não tanto, né? Só que esse desenvolvimento nacional vinha como pressuposto, tanto da Alemanha como da Itália, de provocar uma política militar agressiva para poder tomar colônias de quem já tinha muitas colônias, no caso da França, no caso da Inglaterra, né? E o que causava um conflito ali, né? E os países europeus principais, né? Capitalistas, não fizeram muita intervenção porque eles achavam também que esses dois países poderiam ser as dois escudos contra um possível avanço da Revolução Socialista no continente europeu, né? Já que a União Soviética estava ali, né? Viva, né? Apesar das guerras civis e tudo mais. Mas esse vassalismo, ele é, na verdade, após a Segunda Guerra, com o Plano Marshall, né? Vem o Plano Marshall, e esse Plano Marshall, ele é uma forma de, tipo assim, olha, eu preciso de vocês para vocês consumirem nossos produtos. Mas eu preciso comprar coisas de vocês para poder, de certa forma, eu ter com quem com quem eu estabeleço relações comerciais, mas de uma forma mais dinâmica e também permitir com que vocês voltem a crescer economicamente. Eu preciso de parceiros fortes na Europa, até para poder, é, já que eu não tenho mais uma Alemanha nazista, uma Itália fascista, uma Polônia nazi-fascista, que foi inclusive invadido pela Alemanha em 39, né? E outros, eu preciso ter um ariete na Europa, e isso seria o quê? As tais das democracias ocidentais capitalistas, mas que tivesse um desenvolvimento econômico forte, mas aliado também a um desenvolvimento social forte, que aí chega o momento do surgimento do welfare state, que dizem que surge lá com o Franklin Roosevelt nos anos 30, né, quando ele vai tentar recuperar os Estados Unidos a partir do New Deal, mas ele é mais conhecido pela sua vertente europeia, né? Nós, por exemplo, quando a gente estuda lá no ensino fundamental e médio, a gente estuda mais o desenvolvimento do capitalismo europeu no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Muito mais do que o desenvolvimento econômico norte-americano, né? De certa forma, a gente estuda, né? Que o New Deal é uma base do que foi desenvolvido depois na Europa no pós-Segunda Guerra. Mas o estado de bem-estar social é um estado que tenta fazer com que os trabalhadores eles tenham um padrão de vida melhor, porém continuam atrelados a uma política de que eu vou extrair mais valia onde? Eu posso continuar a extrair mais valia com os meus trabalhadores aqui, apesar que eu vou ter que gastar muito mais para poder permitir um padrão de vida melhor para eles. Mas nos países de terceiro mundo, e principalmente aqueles países que são ainda nossas colônias, eu vou continuar explorando muito mais de quem trabalha lá. Só que essa lógica vai se invertendo, né? Política de descolonização, os movimentos de pró-independência dos países africanos, dos países asiáticos, né? Alguns também na América Latina, né? Belize, Guiana Francesa, Suriname.
que vão atingir aqui também, né? Então, assim, a gente vê nesse caso é, uma questão assim de investimento, mas que de certa forma foi uma forma também de ter esses países europeus próximos e influenciados por Washington em Londres, certo? Aí vem todo aquele desenvolvimento econômico é, que vai dar, né, impulso para o surgimento da Comunidade Econômica Europeia, que vai ser futuramente o que a gente hoje chama de União Europeia, né? Os anos dourados, o baby boom, a explosão de crescimento populacional, econômico, social na Europa nos anos 50 e 60, muito forte, né? A população, crescimento populacional que antes decaiu muito por conta da guerra, vai explodir novamente. Mas depois vai vir toda aquela questão de, como é que é? Liberalização, do liberalização, essas coisas todas, né? Do, 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 do modo de vida, mas que vem também com toda aquela discussão lá, controle de natalidade, né? Quer ter um padrão de vida melhor, então vamos fazer um planejamento familiar melhor, saber que, ó, quanto e quando vamos ter filhos. Começa a partir da Europa, depois vai vir com força também esse tipo de ideia nos países do terceiro mundo, para poder o quê? Para poder ter um crescimento populacional controlado, menor, né? Bem menor, né? E hoje está assim, essa ideologia de planejar melhor e tudo mais, isso fez água, né? Fez onda aqui. E tanto é que hoje o pessoal pensa, primeiro eu vou fazer faculdade, vou ganhar o meu pão para depois, se eu tiver uma economia, né? Se eu tiver casado e eu também tiver casado com uma pessoa que tem uma estabilidade econômica melhor, ótimo. Aí eu vamos pensar em ter filho. Por isso que tem famílias hoje que, no Brasil, antes eram 7, 10, 13, agora é no máximo um. E olhe lá. E olhe lá. E aí é aquela coisa, né? Tratados União Europeia com países fora da Europa, como é o caso do, lógico, né? Estados Unidos, tratados econômicos. Mas não esqueçamos também né, do domínio militar, né? Como eu falei, tem várias bases militares dentro dos Estados Unidos, dentro da Europa, nos Estados Unidos, não, nos Estados, bases americanas dentro da Europa. Olha o calor, gente, desculpa. Tá calor aqui. Tá uns 30 e. Deixa eu ver aqui qual é a temperatura aqui. 33 graus. Nossa, 33 graus. Tá com sensação térmica de 37. Olha lá. Mas, enfim, aí a gente vê o seguinte: nós estamos vendo aqui é, um crescimento militar, bases americanas na Europa Ocidental, até os anos 80, 90. E aí, né, se tinha o Tratado de Varsóvia, né? O Tratado de Varsóvia era um tipo de um acordo militar entre a União Soviética e os países do leste europeu, que viraram repúblicas populares, tá? Das repúblicas populares socialistas, né? República Popular da Alemanha Oriental, né? República Popular da Tchecoslováquia, República Popular da Albânia, essas repúblicas populares, né?
e que surgiram no pós-guerra, após a ocupação do Exército Vermelho lá, né? E que trouxe regimes socialistas, partido único, fechado na planificação econômica, tudo tem que ser planejado economicamente, tudo mais, adotando o modelo do plano quinquenal soviético lá. Foi, na verdade, foi mais desenvolvido no período stalinista, né? Não que no período antes, que é o período do Lenin, não estava sendo desenvolvido, estava lá a partir da nova política econômica, na NEP. Mas ele foi, assim, foi alavancado como política principal a partir de 1928, interrompido pela invasão nazista à, à União Soviética, e depois, quando se ganhou, expulsou e destruiu o regime nazista na Alemanha, aí voltaram com a política, teve um crescimento absurdo, até no pós-morte de Stalin, né? Stalin morreu em 1953, e aí, nesse período, 1946, 47, o Tratado de Varsóvia entra em vigor, ou 49, se não me engano. No mesmo período, surge um tratado, um acordo militar entre os países europeus, que tinham recebido dinheiro para sua reconstrução a partir do Plano Marshall, e o e os, o, e os norte-americanos, principalmente, né? Que aí seria a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, certo? A OTAN. E aí vem toda aquela coisa, né? É, A OTAN, ela surge para poder barrar o Pacto de Varsóvia e barrar a expansão do comunismo, né, principalmente na Europa, né? Na Europa tinha uma vertente do socialismo, do comunismo, chamado eurocomunismo, que vai surgir no pós-morte de Stalin, inclusive com uma tendência mais revisionista com relação ao que foi o regime político implantado por Stalin, né? E vai criticar o regime político de Stalin, né? Porém, lógico, criticando também o capitalismo, mas se adaptando ao modelo empregado ali do welfare state, né? Aplicando aquele modelo do welfare state. E esse modelo do welfare state, o Estado, o famoso Estado do Bem-Estar Social, é uma das molas, uma das bases principais para o controle da expansão comuno-stalinista dentro da Europa. A outra é o OTAN, que aí permitiu toda essa expansão militar dos Estados Unidos, com bases na Itália, bases na Espanha, bases na Alemanha, bases em alguns países, pô, algumas bases nos países escandinavos, na França, não sei na França não, mas na Espanha, Portugal tem, Gibraltar, tem base ainda britânica ali, e ali vai, né? E até anos 70, que ali ainda era o auge da Guerra Fria. O auge da Guerra Fria é entre o discurso eu acho que do Truman ou do Eisenhower contra a União Soviética, que aí eles falam que agora é uma etapa de uma nova guerra, a Guerra Fria, e aí daí vai partir também para o quê? Vai partir para o enfrentamento indireto,
Porque a Guerra Fria é um enfrentamento indireto entre o bloco capitalista e o bloco socialista que não existe mais hoje, né? Existe um outro bloco e que não é socialista, que a gente vai chegar daqui a pouco. Aí, o que que acontece? Eu tô fazendo esse desenvolvimento de linha do tempo histórica para vocês perceberem aonde que eu quero chegar. E aí, o que que acontece? A partir desse momento, do discurso do Eisenhower, final dos anos 40 até o final da Guerra do Vietnã, a gente vai ver o quê? Uma disputa entre capitalismo e socialismo. A partir de quê? De guerras, de conflitos entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética, né? O que que vai acontecer após o discurso do Eisenhower, Guerra da Coreia, Revolução Cubana, crise dos mísseis em Cuba em 62, Guerra do Vietnã, que dura mais de 10 anos, né? Invasão no Afeganistão pelos soviéticos, Revolução Chinesa de 1949, né? Etc. Vai acontecer um declínio do modelo soviético já nos anos 70, que não acompanha o desenvolvimento tecnológico capitalista, que não acompanha que não acompanha um desenvolvimento, que não há um desenvolvimento pleno das forças produtivas no modelo, né? Não houve uma reformulação, por exemplo, nos planos quinquenais, não houve um investimento estatal. O Pacto de Varsóvia também tinha um custo enorme para você ver que o exército soviético teve que intervir, assim como a OTAN interviu também nos seus países, né? Os países membros para evitar um mal maior, né? O Pacto de Varsóvia fez isso, por exemplo, na Tchecoslováquia, né? Quando teve lá com o Dubček, né? Com a liderança tcheca, né? Alexander Dubček. Não, precisamos dar uma cara mais, né? Mais nova a esse nosso socialismo, vamos fazer umas reformas aqui e ali. E a União Soviética fala: não, peraí, ninguém mexe no modelo. É um modelo que dá certo. E aí, pensando que os tchecos estavam errados, foram, invadiram Praga, né? Teve uma intensa revolta, né? Contra a presença do Pacto de Varsóvia lá, mas mesmo assim teve remoção, destituição da liderança política e tudo mais. Assim como foi na Hungria, em 54, né? Tchecoslováquia, né? A intervenção do Pacto de Varsóvia na Tchecoslováquia em 56, o do, o do, do regime húngaro, a intervenção do regime húngaro foi em 54. E assim, tinha um custo, né? Também você está ali, né? Assim como um custo de você, por exemplo, ajudar Vietnã, ajudar regimes de outros países, Cuba. Então tinha um custo. E esse custo chegou no final dos anos 70. Que aí chegou nos anos 80, veio toda aquela coisa da Glasnost, da perestroika, e aí, e aí vem a questão vem a questão do fim do socialismo, né? A partir das reformas do Mikhail Gorbachev, que não deu, de certa forma também não deu certo, mas que ajudou a desintegrar o regime soviético, ajudou né, no fim da tal da cortina de ferro, com a queda do Muro de Berlim em 1989, a transformação já de algumas repúblicas populares em democracias
capitalistas, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Albânia, e vai, né? Se bem que Iugoslávia é também 1990, 91. Que aí depois teve um processo de balcanização, que é aquele processo de desintegração territorial da Iugoslávia que deu origem a esses países: Croácia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Eslovênia, e vai, né? Enfim, aí, chegando nos anos 90, chega o regime liberal na, Ru- na Rússia, que é o Estado, a Federação Mãe da União Soviética, da antiga União Soviética, que agora é um país, volta a ser um só, a Rússia, sem os territórios que antes tinha, enquanto União Soviética, e sendo um país liberal, que adota um regime liberal, na verdade não adota, não vai do socialismo para o retorno do regime liberal, como estava sendo desenvolvido lá em 1917, mas voltava-se regime, para um regime, digamos, neoliberal. Isso já foi um direto para o neoliberalismo, que é a parte mais, digamos assim, bizarra do capitalismo é o neoliberalismo. Né? Vendas de estatais, né? Tratados que sujeitam. Nesse período, anos 90, a OTAN ela vai, assim como a União Europeia, vão se expandir para o leste europeu, pegando quase todos os países que estavam no bloco socialista, entram aos poucos, tanto na OTAN quanto na União Europeia. Alguns, por exemplo, como a Ucrânia, não entra, certo? Não entra. E aí vai, né, a Rússia entra em default a partir daquela crise de 1998 e inflação comendo e tudo mais, e aí substitui um velho Yeltsin, que estava desde 1991 na tomada do poder, né, destituindo o poder soviético em 91, do Partido Comunista da União Soviética, e voltando a ser Rússia, até 99, quando ele começa a entregar o poder a um jovem iniciante, recém-iniciante na política, que tem uma carreira de Estado, principalmente na área de segurança longa, né? Serviço secreto russo e tudo mais, que é o Vladimir Putin. É a partir desse momento que o Estado russo vai se reorganizar, né? Pegando aqueles focos de tensão ali, né? Principalmente na Chechênia, e controlando em duas guerras até 2005, 2006. E a partir de 2006, a Rússia vai ter um planejamento econômico liberal, com a coexistência de uma economia atrelada a uma reorganização das privatizações e de estatais fortes, como é o caso da Gazprom, que é a principal estatal russa, inclusive dá muito dividendo econômico para o Estado russo. E é a partir daí que cresce a Rússia como um país capitalista. A Rússia é um país capitalista e na qual a partir de 2008 a gente nota a influência da Rússia no contexto do outro bloco que vai surgir, que é o bloco euroasiático, onde tem três países que aí eu sublinho aqui: a Rússia, a China, China e Irã. Três países. Que, e o Irã.
um capitalismo ainda em desenvolvimento mais atrás em relação à Rússia e China, mas que tem uma parceria econômica e principalmente militar muito forte, né? Tem que sublinhar isso. E a partir do momento, lá em 2009, essa parceria se alarga com a criação de um bloco econômico chamado de BRICS, que é a União Econômica entre os países emergentes, como Brasil, Índia, que também está nesse bloco euroasiático, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é o único país da África ali, né? São esses cinco. E a partir do momento que se criam os BRICS e que se cria vários outros organismos novos de cooperação econômica, né? Organização para a Cooperação Econômica de Xangai, né? É, a OS, uma organização de segurança, Tratado da Organização de Segurança Conjunta dos Países da antiga CEI, Rússia, Tajiquistão, Cazaquistão, Turcomenistão, né? Não sei se Geórgia entra aí, é, Bielorrússia, que há uma integração entre esses países para socorrer em caso de necessidade militar, né? Eu acho que a Armênia também faz parte desse bloco, né? E aí há uma expansão, né, que vai desde o começo desse bloco surgindo institucionalmente em 2009, 2014, 2015, a primeira fase de crescimento, o embrião do embrião para o crescimento, né? Da, da, desse bloco. Que esse sim é o outro bloco capitalista, né? Um bloco capitalista que vem de uma ideia de um mundo mais multipolar, um mundo mais, né, em que os acordos, né, o tal dos acordos ganha-ganha vão ter mais impulsão, né, impulsão. E por isso, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que nesse caso, nós vamos ter nesse momento a nós vamos ter nesse momento um acirramento a partir de 2013, 14, né? Que aí os americanos vão eleger o seu novo inimigo, né? Porque depois que saiu a União Soviética, né, o comunismo já se foi, eles elegeram um, um inimigo externo, o tal do terrorismo, a partir daquele fato ocorrido no 11 de setembro de 2001, a explosão das Torres Gêmeas, dois aviões sequestrados que explodiram, né, que se chocaram lá nas duas Torres Gêmeas, mas no Pentágono. E foi uma coisa assim incrível. Incrível para a época, mas depois hoje você pensa assim, tem algo estranho nessa história aí que não fecha, né? E aí, aquela coisa. Nesse caso, vai se ter o quê? Vai se ter um inimigo no início dos anos 2000 do terrorismo e depois vão eleger um segundo lá em 2015, 2013, não, entre 2013 e 2015, a China. A China é o inimigo a ser combatido. Por quê? Porque a China é o país que mais crescia no mundo desde a década de 80, né? Só lembrando que a China ela só teve teve esse potencial de crescimento por conta de acordos feitos lá no final dos anos 70. Ainda lá na época do
do Nixon, depois do Carter, né? É, que são acordos né, abertura econômica do regime chinês, né, que aí vai se criar zonas econômicas especiais, que aí vai entrar investimento norte-americano, muitos dólares por lá, e aí vai se tornar a fábrica do mundo, trazendo até empresas norte-americanas, inclusive a Nike está lá e tal, para poder o quê? Para poder gerar mais dinheiro. Porque não queremos mais pagar din-din para quem está lá no, né, tá lá, né, fazendo o seu pé de meia a partir de um estado de bem-estar social. E o empresariado quer ganhar mais pagando menos, menos contribuições sociais, encargos sociais. E na China, que tem um contingente populacional enorme, até hoje é mais de 1 bilhão de habitantes, 1 bi, né? E com uma mão de obra super barata, vou para lá. Foi feito esse acordo e tudo mais, e os chineses vendo aquela coisa, vamos avançar mais do que foi na Revolução Cultural dos anos 60. Vamos avançar economicamente. Vamos nos preparar para um futuro que seria um futuro de desenvolvimento máximo das forças produtivas, mas dentro de uma lógica econômica capitalista. Que aí vem esse Frankenstein todo o que é esse regime chinês. É um país socialista? É um país de regime de partido único. Pode ter o nome de Partido Comunista, ou até Partido Socialista, mas é um país capitalista. E aí, os próprios Estados Unidos alimentam o seu futuro inimigo a partir dos anos 70 e bem os anos 80, né? O que eu cresci na minha infância vendo aqueles artigos chineses de baixa qualidade, mas que depois vão se tornando, né, refinados com o passar do tempo, com o passar dos anos, né, que eles vão progredindo a sua industrialização, o seu conhecimento no ramo tecnológico também. Aí você vê hoje, né, hoje a China é um país que vende celulares, vende produtos, vende carros elétricos, né? Então, é um país que hoje é a maior economia do mundo. E aí os Estados Unidos não perdoam quem rouba sua posição de país mais rico, de país mais desenvolvido economicamente, a nação mais industrial do mundo. Não, tem que ser nós e nós vamos combatê-los, né? De certa forma, esse é o motivo para surgir o fenômeno Donald Trump porque foi ele, institucionalmente falando, que deu start a essa guerra comercial Estados Unidos-China, né? Praticamente. Se alguém tem um conhecimento aí de que foi antes com o Obama, por favor, me dê um toque nos comentários aí, né? Quem comentar, dá um joinha, dá um comentário, tá ok? Beleza? Aqui eu tô vendo que tem já mais de 50 minutos. Eu vou parando por aqui, né? Porque eu acho que tá ótimo, tá ótimo. E vamos lá, né? Vamos lá. Espero que vocês curtam. Esse não foi o final da minha análise de conjuntura internacional, né? Eu expliquei mais ou menos como é que surge o bloco anglo-saxão, liderado pelos Estados Unidos, o bloco euroasiático, liderado por Rússia, China e Irã, e aí inclui-se a Índia, que está num desenvolvimento econômico super gigante e importante, e que a gente vai no próximo vídeo a gente vai desenvolver isso melhor. E é isso, tá? A gente termina por aqui. Espero que curtam, compartilhem, façam seus comentários, desde que seja de forma bem respeitosa e que o debate seja mais legal e profícuo possível, ok? Meus caros, falou para vocês e até a
próxima.